Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa vitória do Cruzeiro que continua aí na liderança. O time está avassalador, venceu mais uma aí no Campeonato Brasileiro, venceu o Juventude, um time que está lá na zona de rebaixamento, mas no Campeonato Brasileiro a gente sabe que sempre os jogos são muito difíceis, sempre os adversários são muito duros, o campeonato é o mais competitivo do mundo, né? Isso é indiscutível e tem sim sua dificuldade, apesar de ser um time que está lá na zona de rebaixamento, foi uma vitória que teve muito mérito aí desse time do Cruzeiro. Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o Cruzeiro venceu o Juventude por 4-0 no Mineirão, jogando em casa, né, no domingo aí, dia 20, né, de julho, e um Mineirão com grande público, né, a torcida do Cruzeiro compareceu em massa ali, né, o que é bem comum ali, né, e inclusive eu acho interessante a gente ver isso porque às vezes a mídia de forma geral, né, como a gente fala aí, a grande imprensa, né, a grande mídia aí, às vezes o foco é muito no eixo Rio-São Paulo, nos clubes ali, né, de São Paulo e Rio, onde são ali a maioria dos clubes da Série A, né, se você pegar ali proporcionalmente falando, né, São Paulo e Rio de Janeiro tem ali a maior quantidade de clubes ali. E tem ali pequenos grupos, né, vamos dizer assim, em Minas Gerais, tem o núcleozinho de imprensa no Rio Grande do Sul, que fala ali, né, dos clubes locais, mas às vezes os clubes aí que são fora do eixo, eles ficam um pouco distante ali dessa cobertura da mídia. E a gente pensar aí na força do Cruzeiro, né, o Cruzeiro está completando aí 10 anos que conseguiu conquistar o bicampeonato brasileiro, né, de 13, 14, então assim, na verdade 11 anos, né, em 2025, passou por vários momentos aí difíceis depois, durante esses 10 anos, né, o clube ficou aí 3 anos jogando a segunda divisão, né, crises lá na diretoria, o clube praticamente quebrou, mas é um clube muito forte, muito tradicional, né, a nível nacional mesmo, né, e tem uma grande torcida. Então o Cruzeiro, quando está embalado jogando lá no Mineirão, né, ele tem ali sempre ali esse apoio da torcida, que é massivo, é um estádio grande, né, então isso faz a diferença, né. Então foi um jogo onde o Cruzeiro dominou completamente ali o Juventude. O Caio Jorge é o artilheiro do campeonato, eu até anotei aqui, parece que ele tem 12 gols, né, em 14 jogos, uma média muito boa, né, uma média excelente. E nesse jogo me parece que a postura do Juventude foi um pouco que tentar fazer uma marcação nele, né, não deixar a bola chegar lá no Caio Jorge, e o Caio Jorge brilhou lá dando assistência, né, então o primeiro gol, eu acho que ele foi uma tentativa dele de finalizar, né, ele meteu uma meia bicicleta, né, uma puxeta, e a bola sobrou ali para o Christian, né, isso entrou até como assistência ali, mas a impressão que eu tive foi que ele tentou finalizar, né, mas de todas as formas deu certo e saiu o gol do Cruzeiro. Depois o Gabigol fez o segundo gol, e aí depois o terceiro gol, né, ali a coisa já estava definida basicamente, né, a vitória do Cruzeiro já estava sacramentada, e no final do jogo ali, né, o Carlos Eduardo fez o 4-0. E aí, destaque aí desse jogo, né? Acho que o Lucas Silva saiu machucado, é algo que talvez o Cruzeiro vai sentir falta, né? É um cara veterano ali já no Cruzeiro, um jogador muito identificado com o Cruzeiro e que tem funcionado muito bem ali no meio-campo, a questão de cadenciar o jogo, né? A questão de liderança também, né? Um cara que é muito identificado com a torcida do Cruzeiro, com o clube, né? Então ele tem uma história muito grande no clube e isso é importante, né, dentro do futebol, né, a questão ali de liderança. Você vê ali, é comum você ver no futebol ali elencos, né, onde você tem bons jogadores, né, mas não consegue ter uma liga, não consegue ter ali aquele vínculo, né, forte com o clube, e isso não faz com que o time cresça, o time consiga vitórias, né. Então o Cruzeiro está numa fase muito boa. E essa questão também do treinador, né, o Leonardo Jardim, ele chegou aí no início do ano,
e foi eliminado lá na Sul-Americana, e o Jardim, eu lembro que ele falou isso, falou, olha, a gente não colocou foco nessa competição, vamos jogar nossa vida lá no Brasileiro, porque é a competição que o Cruzeiro quer disputar. O Cruzeiro não quer disputar a Sul-Americana, não é essa a competição, nós queremos a Libertadores, e o caminho para a Libertadores é lá o Brasileiro, é o Brasileirão que nós queremos disputar, então tirou o foco completamente da Sul-Americana e está aí com foco no Campeonato Brasileiro. Então, assim, de certa maneira isso é interessante, porque você já poupa ali um tanto de jogos que você vai ter ali na Sul-Americana, que são jogos difíceis, jogos desgastantes. A gente pegar o exemplo aí do Vasco da Gama, que tomou lá uma sacolada do Independiente Del Valle, né? Que é um time muito bom, faz um trabalho muito interessante aí nos últimos anos aí, e levou 4-0, então assim, uma viagem muito desgastante, muito longa, aquilo ali cria um desgaste com a torcida, e o Vasco provavelmente vai ser eliminado, dificilmente vai conseguir reverter esse placar. E aí no Brasileiro já teve um empate em casa com o Grêmio, então aquilo ali vai oscilando, né? Então eu vejo o Cruzeiro hoje como um time que está ali focado, né? Principalmente na Série A aí do Brasileiro, né? E a gente pensar no atual momento, né? Pegar aqui a tabela de classificação, o Cruzeiro está na liderança aí com 33 pontos, o Flamengo venceu o Fluminense, né? Chegou a 30, o Palmeiras também venceu. Então, de certa maneira, eu acho que ainda é cedo para se falar de título do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem feito uma campanha muito boa, né? Isso é fato. Eu acho que as coisas ainda vão desenrolar muito ao longo da competição, principalmente no segundo turno, e podem mudar. E a questão do elenco também pesa muito, porque você tem ali lesões, né? Como o caso do Cruzeiro hoje, teve o Lucas Silva. Em determinado momento, quando o jogo já estava ali 3-0, meio que o Cruzeiro deu uma mexida, né? Você vê ali que eles tiraram os jogadores titulares. Na verdade, parece que desde o início ali já meio que poupou alguns jogadores, porque realmente a sequência é muito grande. Então, apesar do Cruzeiro estar nessa boa fase aí, né, no Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda é muito cedo para falar que é um postulante ao título, né? Eu acho que de forma indireta está ali disputando, mas hoje eu vejo que tanto o Flamengo como o Palmeiras, né, que são aí os principais clubes da atualidade aí no Brasil, são times que têm vamos dizer, uma casca maior do que o Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro é um time que foi formado aí praticamente esse ano, né? Esse time aí que a gente está vendo jogar, o Jardim chegou esse ano. E se você comparar com Flamengo e Palmeiras, é um time que tem uma trajetória muito maior, muito mais longa que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro pode sim conquistar o título, tudo é possível dentro do futebol, mas pensando na lógica ali, eu acho que apesar do Cruzeiro estar na liderança, né, essas oscilações elas acontecem ao longo do campeonato, né? E a tendência é que Flamengo e Palmeiras ali cheguem mais forte, né? Mas de qualquer maneira eu coloco o clube aí como um clube que vai lutar até o final ali pelo G4, né? Tá jogando muito bem. Hoje, talvez aí o melhor futebol aí do Brasil seja do Cruzeiro, tá realmente avassalador, jogando muito bem, o time muito nas mãos do treinador, né? Então isso é importante, né? Você, quando o treinador consegue ali ter essa sinergia, né? Com os jogadores, com o elenco, consegue colocar o elenco nas mãos, mas ainda é muito cedo, porque vai ter essas oscilações, né? Bom, essas foram as minhas impressões, uma grande vitória do Cruzeiro, sacramentando aí a sua liderança, né? Muito, muito bom jogo, né? Muito bom futebol do Cruzeiro. A gente vai seguir acompanhando. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo. Se você acha aí que o Cruzeiro é postulante ao título, né? Se ele vai conquistar aí alguma coisa aí esse ano. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.